Conheça a Declaração de Fé para Crianças, uma obra lindamente ilustrada que traduz com fidelidade e sensibilidade os fundamentos da nossa fé em uma linguagem acessível aos pequenos. Fruto do compromisso da CGADB e da CPAD com a educação cristã, é um apoio precioso para pais, professores e líderes que desejam transmitir com clareza e amor a verdade da Palavra de Deus desde os primeiros anos. Declaração de Fé para Crianças, porque uma fé firme começa na infância. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 1. O chamado de Jeremias. Com alegria eu lhe cumprimento com a paz do Senhor. Desejo que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e também sobre a sua família. Seja bem-vindo a mais uma lição bíblica de jovens da nossa CPAD, e nesta ocasião, nesse trimestre, nós estudaremos juntos nessas lições de jovens da CPAD sobre o título Exortação, Arrependimento e Esperança, o ministério profético de Jeremias. Portanto, está claro que nós, ao longo desse trimestre, estudaremos e caminharemos juntos em torno do chamado, do ministério e, claro, da mensagem que o profeta Jeremias foi incumbido e enviado por Deus a transmitir ao povo de seu tempo. Estamos na primeira lição e, portanto, ela é de fundamental importância, porque ela lança aí as bases para tudo que nós vamos estudar dentro destas 13 lições. Então, iniciando aqui, eu gostaria de, uma vez que se trata da primeira aula, destacar como será a dinâmica que nós iremos expor aqui estas aulas. Então, em primeiro lugar, sempre vamos procurar apresentar os objetivos principais da lição. Em seguida, nós pontuaremos cada ponto da lição, comentando de maneira mais prática e objetiva possíveis, procurando oferecer aí alguns recursos pedagógicos, didáticos, para que você, na condição de professor, possa ser, em alguma medida, auxiliado tanto na compreensão quanto na aplicação destas lições. E, finalmente, nós procuraremos ser o mais prático possível no sentido de fazer aplicações práticas e atuais da lição estudada. Nesse momento, ou nesta primeira lição, o título dela é O Chamado de Jeremias. Quanto ao resumo da lição, ou o objetivo maior, a síntese da lição, esta primeira lição, que trata sobre o chamado de Jeremias, visa ampliar, aumentar os conhecimentos sobre o chamado profético de Jeremias e como esta experiência, isto é, a experiência que ele teve em seu chamado, moldou todo o exercício de seu ministério. Então, essa primeira lição visa, sobretudo, mostrar, refletir de como, ou sobre como, aquela experiência inicial do chamado que Jeremias recebeu de Deus, de que forma isto contribuiu positivamente para o exercício do seu ministério. Então, no primeiro tópico desta lição, nós temos aí a natureza do chamado de Jeremias. E aqui eu considero fundamental iniciarmos com uma pergunta que eu chamo de uma pergunta central.
em se tratando da primeira lição desse trimestre, é importante que o professor levante essa questão aos seus alunos, dizendo por que pessoas da atualidade, do tempo presente, devem estudar sobre o ministério de Jeremias. Haja vista que Jeremias viveu tantos anos antes de nós, qual seria a relevância do estudo a respeito de um profeta que, do ponto de vista do tempo, está tão distante de nós? A resposta, objetivamente falando, seria de que, primeiro, Jeremias é um personagem bíblico e a Bíblia ela é extremamente atual, e o ministério profético de Jeremias ele foi desenvolvido em um contexto de grande complexidade. Além disso, essa complexidade torna o tempo de Jeremias muito semelhante ao tempo atual. E, portanto, a sua mensagem, que foi inspirada pelo Espírito Santo, e por causa da natureza divina desta mensagem, então, não só o ministério, mas a mensagem de Jeremias, ela é atual e ela inquestionavelmente serve como norte para a igreja na atualidade. Ainda antes de nós considerarmos esse primeiro tópico, eu julgo ser importante levar em conta que, além da natureza divina do ministério e da mensagem de Jeremias, o comportamento que Jeremias teve, e aí principalmente diante da oposição e da rejeição de seu próprio povo enquanto ele exerceu o seu ministério, tem muito a ensinar a nós como crentes na atualidade, em especial aqueles que exercem ministério em alguma esfera. Então, primeiro, a mensagem, o chamado de Jeremias tem a natureza em Deus e o seu comportamento, as suas ações e as suas reações diante da rejeição, diante da oposição de seu povo mediante o seu ministério, então ele tem muito a ensinar de como o crente deve e pode se comportar quando rejeitado ou alvo ou de algum tipo de oposição. Então, é importante que o professor tenha em mente que esta lição, a de número 1, ela serve como uma espécie de introdução a tudo aquilo que se propõe ao longo desse trimestre. Então, leve em conta, nessa primeira lição, este ponto. Isso aqui serve como base, serve como fundamento, serve como introdução. Além disso, é bom considerar que, levando em consideração que essa lição serve como uma espécie de introdução, isso quer dizer que resultará na compreensão de que as demais lições, que a ênfase está no ministério, na mensagem e no comportamento de Jeremias, estão intimamente vinculados ao seu chamado. Ou seja, Jeremias, ele teve o ministério que teve porque foi chamado. Ele anunciou a mensagem que anunciou por causa do seu chamado. E ele se comportou como se comportou por causa do seu chamado. Então, tudo que você estuda sobre Jeremias passa, inevitavelmente, pelo seu chamado. Daí, então, a importância ou a elevada importância desta lição. Então, nesse sentido, 3 perguntas precisam ser feitas. Primeiro, qual a natureza do chamado de Jeremias? Segunda pergunta, qual foi a essência da mensagem de Jeremias? Terceira e última pergunta, como os ouvintes de Jeremias reagiram à sua mensagem? Então, essas 3 perguntas devem nortear não só esta lição, como também contribuirá, ou as suas respostas contribuirão para todo o trimestre, para uma boa compreensão deste trimestre. Então, e finalmente, nessa parte ainda inicial, é importante que o professor tenha em mente que essas perguntas, essas respostas, elas terão desdobramentos que precisam ser levados em conta. Então, inicialmente, para nós tentarmos responder à primeira pergunta,
qual a natureza do chamado de Jeremias, é o que está exatamente aí no primeiro tópico. Em primeiro lugar, é, é importante que o professor faça aí uma pequena introdução de cada tópico. Então, cada tópico que você tiver, é lógico que dentro de um tempo ali que você considera importante ou viável, para que você não se perca no tempo também, mas é importante que você faça uma pequena introdução de cada tópico, destacando cada ponto que será tratado. Então, começou o tópico, a natureza do chamado de Jeremias, então você faz uma pequena introdução e mostra o que será tratado dentro desse tópico. N a a Nesse caso, no caso aqui, sobre esse tópico, por exemplo, a natureza do chamado de Jeremias, a ênfase dele repousa sobre o quê? Sobre justamente a natureza do chamado de Jeremias. Quando eu uso a expressão natureza, e eu considero que isso é importante você ou gravar, ou registrar, ou anotar, quando eu uso a expressão natureza, eu estou falando da fonte, da procedência e da origem. Então, quando falamos da natureza do chamado de Jeremias, qual é a fonte do chamado de Jeremias? De onde procedeu o seu chamado? Qual é a origem do chamado de Jeremias? Agora, é importante também que o professor não perca de vista o tema central desta lição, que é o chamado de Jeremias. E cada um dos 3 tópicos devem ser analisados à luz deste principal tema, ok? Então, fale sobre a natureza do chamado de Jeremias, mas levando em conta que o tema geral desta primeira lição é o chamado de Jeremias. Tá? Nesse caso do primeiro, o destaque recai sobre quem chamou Jeremias. Jeremias foi chamado por quem? Quem deu o primeiro passo? Foi de quem a iniciativa? Então, é preciso que o professor enfatize que o chamado de Jeremias foi dado por Deus. Deus é quem deu o primeiro passo, a iniciativa foi de Deus, Deus é quem vai a Jeremias. Jeremias não procurou Deus pedindo uma tarefa, pedindo uma ocupação, não. Deus é quem foi a Jeremias e esta verdade de que foi Deus quem chamou Jeremias deve ser levada em consideração, porque a partir desta convicção é que Jeremias agiu como agiu, profetizou o que profetizou e também reagiu como reagiu. As ações de Jeremias, a mensagem de Jeremias, a resiliência de Jeremias, a, a, a capacidade de Jeremias em manter-se fiel se dá ou se deu principalmente porque ele tinha convicção que foi Deus quem o chamou. Aí você tem os subtópicos, né? Ainda dentro da natureza do chamado de Jeremias, você tem aí o primeiro subtópico que fala sobre Jeremias como homem. Aqui é importante ter uma atenção especial. Nós não podemos separar o ministério de Jeremias de sua vida. Então, leve isso em conta e fundamente isto em Jeremias capítulo 1, versículo de número 5, em que ali está exatamente, ou estão exatamente as palavras que Deus deu a Jeremias no momento de seu chamado. Nesse texto, isso fica claro que a vida de Jeremias esteve totalmente vinculada ao seu ministério e o contrário também é verdade. Ou seja, porque a vida de Jeremias e o seu ministério estão intimamente ligados, é que você tem aí contornos sobre o contexto familiar de Jeremias, a personalidade de Jeremias no exercício de seu ministério. É impressionante quando você lê a história de Jeremias e você percebe claramente contornos familiares, você percebe contornos da personalidade de Jeremias. Por quê? Porque a vida de Jeremias ela existiu para o exercício do seu ministério. Então, a vida de Jeremias não pode ser analisada à parte de seu ministério e o seu ministério não pode ser tratado à parte de sua vida.
Então, é importante que o professor destaque aos alunos que Jeremias nasceu e cresceu em um contexto sacerdotal. O seu pai, Ilquias, era um sacerdote da cidade de Anatote. Eh, Ele nasceu entre aí 650 e 645 antes de Cristo, dentro do contexto da reforma espiritual dos dias de Josias, conforme Jeremias capítulo 1, versículo 2. Um outro ponto importante, uma importância significativa, de que Jeremias, ele é um profeta que não esconde a sua humanidade e também, aliás, e consequentemente, a sua personalidade fica bem latente, bem à vista de seus leitores. Então, ele não é um profeta que esconde a sua humanidade. A sua humanidade, ela é exposta em seu livro. É importante, então, que os professores mostrem aos alunos que, por exemplo, tratar o sofrimento de Jeremias é fundamental. Primeiro porque não é um problema, não há problema nenhum de se falar do sofrimento de alguém no exercício do ministério, ok? Segundo, porque nem mesmo Jeremias se preocupou em esconder aquilo que ele viveu, aquilo que ele enfrentou e aquilo que ele, inclusive, sentiu. Até porque, por meio desses sofrimentos, primeiro, além de ser possível aprender que a fidelidade ministerial pode resultar em dramas, ou seja, alguém que é fiel poderá sofrer dramas, rejeição e também oposição. Além disso, é possível identificar a sensibilidade e a personalidade introspectiva do profeta. Aí você tem inúmeros textos bíblicos que confirmam isso ao longo de todo o livro de Jeremias. Um outro ponto importante a ser considerado aqui é que, se por um lado as lutas de Jeremias estão evidentes em seu livro, por outro, é verdade também que isso não anulou a sua força, a sua franqueza e a sua sinceridade na entrega das mensagens. Então, o sofrimento de Jeremias não o calou. Então, você pode ler, por exemplo, Jeremias capítulo 26, do versículo 16 ao 18, e você chegará também a esta conclusão. Então, o ministério exigiu de Jeremias uma atitude intencional. Se você considerar que ele era, eh, a sua personalidade era introspectiva, ele era alguém que mais voltado para o intra, para si mesmo, e você percebe ele profetizando como profetizou, e o que profetizou, intencionalmente, ele teve que se autoanular ao longo de seu ministério. Depois você tem aí a vida de Jeremias, e aí é importante você levantar a seguinte questão: a vida de Jeremias foi uma ideia de quem? Quem projetou a vida deste profeta? Onde, quando e com quem começou a vida de Jeremias? Quando você lê Jeremias capítulo 1, versículo 5, objetivamente, foi Deus quem idealizou a vida de Jeremias. Jeremias não foi uma ideia humana, Jeremias foi uma ideia divina. Isso fica claro no texto em que nós temos dado destaque aqui. Outro detalhe importante é que a relação de Deus com Jeremias começou antes de seu chamado, ok? Então, percebo que o relacionamento de Deus com Jeremias antecede, precede, né, o seu chamado. Então, antes dele ser enviado a fazer alguma coisa, ele desfrutou de uma relação com Deus. O professor, então, deve destacar que o chamado de Jeremias decorre de sua vida, vida esta que foi projetada pelo Senhor. Então, quando Jeremias não tinha nem consciência de si mesmo, Deus já se relacionava com ele. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Tudo isso, o conhecimento, a santificação e a entrega para as nações, de acordo com o que Deus está dizendo, tudo isso aconteceu
antes que Jeremias tivesse consciência de sua própria vida. Então é importante levantar aqui a questão sobre qual a importância efetiva da consciência do profeta sobre a soberania de Deus em formá-lo, consagrá-lo e enviá-lo. Então pense, quando Jeremias foi preso, conforme nós vamos estudar ao longo desse trimestre, pense quando Jeremias foi rejeitado, quando a mensagem de Jeremias não foi aceita. O que é que deu a Jeremias aquela força que ele demonstra ter, senão a certeza da soberania de Deus em tê-lo chamado, em tê-lo separado, em tê-lo enviado como profeta para as nações. Então, conhecer a soberania de Deus nesses termos deu a Jeremias esse auxílio para confiar em Deus em tempos difíceis. Além disso, esse conhecimento da soberania de Deus é suficiente para calar toda e qualquer desculpa para o não cumprimento do chamado. Jeremias não tinha por que não cumprir esse chamado, já que Deus é soberano ao ponto de se relacionar com ele antes mesmo que ele viesse a existir. Jeremias não pertencia a ele mesmo. A vida de Jeremias foi então um propósito de Deus. Em terceiro lugar, aí temos então o ministério de Jeremias. É importante que o professor comece enfatizando o propósito da vida de Jeremias, que foi para honrar a Deus pelo exercício fiel de sua missão. Qual é, e aqui é importante também, qual é a missão de um profeta, se não ser fiel na entrega da mensagem que recebeu de Deus? E claro, é isso que distinguia um verdadeiro profeta do falso profeta. Jeremias 14:14, capítulo 23, versículos 16, 26 e 30, e em todo o registro, principalmente do Antigo Testamento, você tem a distinção entre o falso e o verdadeiro profeta, com base na fidelidade na entrega da mensagem. Então, o professor deve também enfatizar as expressões "disse-me o Senhor", "ouvi a palavra do Senhor". Isso você encontra várias vezes, em vários lugares, no texto bíblico de Jeremias, porque isso é fundamental, porque essas expressões resumem a dinâmica do ministério deste profeta. Dinâmica que mostra a forma pela qual ele recebia a mensagem. Ele recebia do próprio Deus. E ele deveria, então, entregar essa mensagem ao povo e, como fruto da rejeição do povo, da perseguição do povo, então o profeta sofria. Mas isso nunca foi impedimento para Jeremias, pelo contrário, ele permaneceu fiel ao seu chamado. E aí, ainda nesse tópico, dê o enfoque no fato de que o ministério de Jeremias não ensina somente sobre ministério, mas também sobre a soberania de Deus. Aí você tem o tópico 2, que se desloca dessa natureza do chamado de Jeremias e agora vai trabalhar a mensagem de Jeremias. Aqui é importante iniciar fazendo 3 perguntas: como eram os dias de Jeremias? Quais as principais características da mensagem de Jeremias? A quem e o que Jeremias profetizou? Então, considere que, com seus alunos, que não há profeta sem mensagem, né? E, em certa medida, salvo as devidas proporções, a mensagem requer também um profeta. Outro destaque a ser dado nesse tópico é de que a mensagem de Jeremias esteve totalmente vinculada ao seu chamado e ao propósito de sua vida. Quanto aos dias de Jeremias, destaque, que daí é o primeiro subtópico, destaque que a lição trata do contexto histórico, do contexto político e do contexto religioso espiritual. Jeremias, ele desempenhou o seu ministério durante um dos períodos mais sombrios da história de Judá. Marcou aí os últimos anos do Reino do Sul, que é o Reino de Judá. Em segundo lugar, o povo estava fragilizado e o seu futuro dependia de como ele responderia à mensagem do profeta. E terceiro, durante 18 anos da reforma dos dias de Josias e 22 de decadência espiritual sob o governo de outros reis, Jeremias, então, exerceu o seu ministério. No que diz respeito ao aspecto religioso e espiritual, o professor deve destacar que, primeiro, o pecado imperava entre o povo.
Segundo, havia superficialidade espiritual. E terceiro, o povo havia abandonado práticas piedosas. Um texto que o professor deve destacar aqui para mostrar os dias de Jeremias é o de Jeremias capítulo 2, versículo 13, em que o povo substituiu o que o profeta chama de manancial de águas vivas por aquilo que ele chama de cisternas rotas. E aí faça uma relação, por exemplo, com textos do Novo Testamento, como João capítulo 4, versículo 13 ao 15, capítulo 6, versículo 35, capítulo 7, versículo 37 e Apocalipse 22 e 17. Então, um resumo aqui dessa parte é: idolatria desenfreada marcava aquele tempo, mancha profunda do mal e a incapacidade do povo em livrar-se por si mesmo das mãos dos babilônios, e a guerra que o povo entrou contra o próprio Deus. Em suma, os dias de Jeremias eram graves e difíceis. Foi nesse período que Jeremias, então, foi chamado. E aí, o segundo subtópico fala das duas visões que Jeremias recebeu do Senhor. E nesse ponto, o professor deve iniciar enfatizando que todo verdadeiro chamado na Bíblia sempre foi marcado por grandes experiências. Então, não foi diferente com Jeremias. Jeremias, ele teve a experiência com Deus a partir de duas visões que estavam intimamente ligadas ao seu ministério, ao perfil do seu ministério e à mensagem que entregaria. Capítulo 1 de Jeremias, versículos 11 e 13. Então, essa experiência, ela pode ser dividida em três partes. Pessoal, Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5. Ele recebeu autoridade à medida que o Senhor lhe entregou a palavra e tocou-lhe os lábios. Então, Deus está lhe dando autoridade, capítulo 1, versículo 9. E também essa experiência indica a mensagem que ele entregaria ao povo, quando ele tem, então, a vara de amendoeira na visão e a panela a ferver inclinada para o norte. Capítulo 1, versículos 11 e 13. A primeira visão, capítulo 1, versículo 11, fala aí, porque amendoeira, vara de amendoeira quer dizer chaqué de acordado e choqué de velar, né? Ou velando, olhando, porque as pessoas dos dias de Jeremias viviam como se Deus estivesse dormindo. Então Deus está dizendo que por meio de Jeremias ele provaria que ele estava acordado e observando o que o povo fazia. Então Deus demonstra o compromisso que ele tem com a sua palavra. No versículo 12 isso fica bem claro. A segunda visão, a panela a ferver inclinada para o norte, versículo 13, indica a mensagem de juízo, destaque isso, e que esse juízo viria do norte por meio dos babilônios. Jeremias capítulo 1, versículos 8 ao 10. Então, percebo que as últimas palavras de Jeremias, capítulo 43, do versículo 8 ao 13, e o capítulo 44, são palavras de condenação por causa da apostasia daquele povo. Então, conclua esta parte, elucidando ao aluno que, enquanto a primeira visão mostrou verdades acerca do caráter do ministério de Jeremias, a segunda mostrou verdades sobre o conteúdo da mensagem que lhe foi dado a ser conhecido. E então, chegamos aí ao terceiro subtópico, que é o destinatário, o conteúdo da mensagem. Então, comece falando que, independente das condições morais e espirituais de um povo, Deus cumpre ou sempre provê meios de chamá-lo ao arrependimento. Deus nunca desistiu de falar com o povo, chamando-o para o arrependimento. Além disso, mesmo que o profeta, você vê aí o profeta falando ao reino do norte, Israel, capital da Síria, mas Jeremias, ele também é visto profetizando para Judá, principalmente, e também aos egípcios, filisteus, moabitas, amonitas, edomitas, a Damasco, a Arábia, a Elão, a Babilônia. Então, ele foi um profeta que de fato foi enviado às nações. Outro ponto, destaque o estilo de Jeremias na entrega da mensagem, o destinatário da mensagem e a mensagem em si. Primeiro, Jeremias era claro e, em certa medida, rude,
o que não quer dizer que ele maltratava o povo, nós vamos ver isso ao longo das lições. Ele não maltratou o povo, mas ele era direto, ele falava de forma apaixonada. Ele também apregou contra a apostasia, denunciou a ingratidão do povo, falou do amor divino, da bondade de Deus, do cuidado de Deus, querendo despertar a consciência do povo. Então, Jeremias serviu como uma espécie de sinal, assim como a sua mensagem, lembrando o povo do interesse de Deus em perdoar e renovar a sua aliança com ele. E para encerrar, o terceiro tópico, a mensagem de Jeremias e os seus efeitos. É importante, então, que o professor apresente um resumo do que será tratado aqui. Primeiro, a reação do povo diante da mensagem, o sofrimento de Jeremias como fruto de sua fidelidade e o cumprimento das profecias de Jeremias. Então, o primeiro subtópico aqui é a resposta do povo. Toda mensagem, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, requer uma resposta do povo. Qual foi a resposta do povo nos dias de Jeremias? Eles foram indiferentes, eles foram maldosos, porque além de rejeitarem, eles ainda perseguiram o profeta. Mostra, por exemplo, Jeremias capítulo 6, versículos 16 e 17, a forma com que o povo tratou a mensagem de Deus através de Jeremias. E ainda, considere Jeremias capítulo 18 e versículo 18. Nesse ponto, o professor deve aplicar esse fato à exposição de que, diante da palavra de Deus, o ser humano tem duas opções: ou ele aceita, ou ele rejeita a mensagem. Agora, quando ele aceita, de acordo com Jeremias, capítulo 7, versículos 22 e 23, ele encontra descanso. Mas quando ele rejeita, os frutos são amargos, conforme Jeremias 11, do versículo 1 ao 13. Então, o povo rejeitou, o povo se opôs, e isso causou sofrimento no profeta, conforme o capítulo 20, versículo 7 do seu livro. E aí, então, você já pode entrar na parte do sofrimento de Jeremias, que é o segundo subtópico, e comece enfatizando que nenhum outro profeta compartilhou mais de suas dores e seu sofrimento do que Jeremias. Mas, mesmo diante de tanta dor, ele pôde experimentar sempre a presença constante do Senhor com ele, como fruto da promessa que Deus havia feito por ocasião de seu chamado. Além disso, é importante dizer que o sofrimento de Jeremias expôs as suas limitações humanas, não para envergonhá-lo, mas para ressaltar ou realçar e dar contornos à grandeza de Deus que estava usando o profeta. Do ponto de vista externo, o sofrimento de Jeremias manifestou-se na perseguição de seus inimigos, Jeremias 20, do 1 ao 3, e internamente nas dúvidas que Jeremias teve diante da injustiça e da maldade humana, capítulo 12, do 1 ao 4. É importante também o professor enfatizar um pouco sobre o papel e o poder do sofrimento na vida de um cristão. Destaque Romanos capítulo 5, versículo 3, segundo aos Coríntios 4, do 16 ao 18. Nós temos então aí um profeta que tem muito a nos ensinar a respeito do sofrimento, isto é, o profeta Jeremias. E conclui-se que o sofrimento permite amadurecimento da fé em Deus e consolida as bases não só da fé, mas do ministério cristão. E encerrando, o cumprimento das profecias de Jeremias. Com tudo que Jeremias viveu, todavia, a palavra de Deus na sua boca se cumpriu e outras ainda se cumprirão. Então aqui comece apresentando exemplos de homens que reafirmam a verdade de que fundamentos sólidos são lançados no momento de seu chamado. Você tem exemplos de Abraão, você tem exemplo de Moisés, de Gideão, Isaías, que tiveram experiências extraordinárias na sua chamada, e isso serviu como base para o seu desenvolvimento ministerial. Destaque novamente a missão dos profetas, que constitui em tornar a mente e o coração de Deus conhecido, e mostre, por exemplo, que Jeremias desejou chorar pela condição de Jerusalém, Jeremias 9:1, antecipando o que Jesus depois faria, conforme Lucas 19:41, quando Jesus chora por Jerusalém.
Registra também que Jeremias comunicou sobre a tristeza de Deus pela condição espiritual de seu povo, sobre a iminente destruição de Jerusalém, e chamou o povo ao arrependimento, como tendo sido isso aí, então, o maior objetivo do ministério de Jeremias. E encerra, então, essa lição, demonstrando que o desejo do profeta de que o povo se convertesse a Deus será cumprido. Jeremias 32, do 38 ao 41. Então, as profecias de Jeremias, você tem profecias que já se cumpriram, Jeremias 39, por exemplo, já se cumpriu, e outra parte ainda se cumprirá, Jeremias 33, do 14 ao 18, quando fala que Jesus, ou o final dos tempos, todas as coisas se cumprirão, como também fruto da obra perfeita de Cristo. Então, aí temos a primeira lição. Que Deus te abençoe e boa aula para todos vocês, e até a próxima lição, se Deus quiser.